versículos 8, 9 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isso, e ele o faz. Verso 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como credes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado saiu. Pode ir, se quiser, pode sentar, fique à vontade. Nesta noite, Deus ele trouxe cada um de nós para nós sermos alimentados pela palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, não importa a posição social, não importa se o homem é o homem mais rico do planeta Terra, vai ter situação na sua vida que ele vai precisar de Deus. Esta sessão aqui, nós vamos encontrar Jesus curando o servo do centurião. Mas se nós formos analisar na Bíblia Sagrada, capítulos antes, Jesus, começando no capítulo de número 5, o sermão da montanha, do monte, o sermão das beatitudes, das bem-aventuranças, encerra esse capítulo da bem-aventurança no capítulo de número 7, do capítulo 5 até o capítulo de número 7. É Jesus em um monte ensinando os seus discípulos e uma multidão. Jesus orientando acerca de muitos conhecimentos, acerca da prática, o que eles deveriam fazer. E nós examinando a Bíblia Sagrada, quando Jesus ele desce no monte, aqui inicia uma nova sessão. Se nós formos analisar no capítulo 8, versículo 1, quando Jesus ele desce do monte, havia um homem leproso. E ao descer do monte, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele homem, ele se prostra diante de Jesus e fala da seguinte maneira: se o Senhor quiser, se for da tua vontade, o Senhor pode tornar-me limpo. E Jesus falou para ele: eu quero ser limpo. E aquele homem ficou limpo daquela lepra que o acometia. Nesta noite, para esta noite, eu quero pregar uma mensagem sobre o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder, irmãos, que você nem imagina que tem. A Bíblia, encerrando esta sessão, capítulo 7, começando essa sessão no capítulo 8. Capítulo 8, versículos 1 ao 4, fala do poder de Jesus sobre a impureza. Quando Jesus cura aquele
leproso. O poder de Jesus sobre a distância. Capítulo 8, versículos 5 ao 13, a qual nós lemos aqui nessa noite. Poder sobre as enfermidades. Capítulo 8, versículo 14 ao 17. Poder sobre os discípulos. Capítulo 8, versículos 18 ao 22. Poder sobre a natureza. Capítulo 8, versículos 23 ao 27. Poder para perdoar pecados. Capítulo 9, versículo 1 até o versículo 13. Poder sobre a lei e as doutrinas. Capítulo 9, versículos 14 ao 17. Poder sobre a morte. Capítulo 9, versículo 18 até o versículo 26. Poder sobre as trevas. Capítulo 9, versículos 27 até o versículo 31. Poder sobre os demônios. Capítulo 9, versículos 32 ao 34. E poder sobre a doença ou as doenças do corpo e da alma. Capítulo 9, versículos 35 e versículo até o versículo 38. Aqui encerra esta sessão. Capítulo 8 até o capítulo 9, versículo 38. Todo este capítulo 8 até o 9 trata do poder de Jesus, do poder da palavra que Jesus ele tem, meus queridos e meus amados irmãos. Quando Jesus cura aquele homem, o leproso, ele prossegue o seu caminho. Jesus chega na cidade de Cafarnaum, e quando Jesus entra na cidade de Cafarnaum, um homem que tinha autoridade, um homem que tinha poder, ele chega diante da presença de Jesus, com o coração humilde, com o coração contrito, com o coração quebrantado, para fazer uma intercessão. Intercessão essa para o seu criado, que estava na sua residência, estava enfermo, quase morrendo, e era paralítico, estava sofrendo grandemente. E aquele homem, mesmo ele sendo uma autoridade, ele chega diante da presença de Jesus, rogando, suplicando pelo seu criado. E ele fala: meu criado está lá em casa. Mas Jesus fala para ele: eu vou lá, irei curá-lo. E aquele homem então começa a olhar para a autoridade de Jesus, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus já havia curado muitas pessoas. Ele chega diante de Jesus, e como ele também era uma autoridade, ele fala para Jesus: Jesus, o Senhor não precisa ir até a minha residência, até a minha casa, porque eu sou uma autoridade, estou sob a autoridade de alguém, e eu tenho certeza, Jesus, se o Senhor pronunciar apenas uma palavra, o meu criado, ele vai ficar curado. Jesus olha para aquela multidão que estava ao redor e fala da seguinte maneira: que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e que vai sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Jesus olha para aquele homem e admira da sua fé, porque a fé a qual ele estava demonstrando no poder da palavra de Jesus era grande. Jesus então admira-se da fé daquele homem,
primeiro foi acerca da incredulidade do povo. E não era qualquer povo. Quando Jesus entra na sua cidade, na cidade de Nazaré, as pessoas começam a olhar para Jesus e começam a dizer: isso aí é o filho do carpinteiro de José. Não é a sua mãe Maria, os seus irmãos vão estar entre nós. E duvidaram. E Jesus admirou da incredulidade do povo que deveria de fato acreditar no Salvador que estava diante deles, para mudar para sempre o curso da humanidade. E a segunda vez que Jesus admira-se é com a fé desse centurião, a qual ele com o coração humilde, com o coração contrito, porque este homem ele nem era judeu, ele era um gentil, mas ele com o coração humilde, ele se prostra diante da majestade de Jesus e reconhece que Jesus tinha poder para proporcionar cura para o seu criado. Aquele homem, ele conhecia o poder da palavra, o poder de uma ordem. Ele falou para Jesus: Jesus, eu também sou um homem sob debaixo de autoridade, eu também sou uma autoridade. Eu falo para um soldado, porque ele comandava uma centúria. O que era uma centúria? 100 soldados estava sob o seu comando. 100 homens estavam sob as suas ordens. Ele fala para Jesus: Jesus, eu também sou uma autoridade. Eu falo para um soldado: vai, e ele vai. Eu falo para um soldado: vem, e ele vem. Eu falo para outro: faz isso, e ele tem que fazer, obedecendo a minha ordem. Ou seja, aquele homem sabia o poder da palavra, mas ele mesmo sendo quem era, mesmo ele sendo uma autoridade, mesmo ele comandando 100 soldados, ele chega diante da mais alta autoridade. E quando ele chega diante da mais alta autoridade, que é o Senhor Jesus, ele se humilha diante de Jesus. E Jesus fala para ele: vai, e como creste, assim seja feita. Aleluia. Nessa mesma hora, quando Jesus ele libera a palavra da sua boca, naquele mesmo instante, aquele servo que estava lá na sua casa, ele começou a se levantar. Quem sabe ele começou a glorificar a majestade santa do Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Porque o poder da palavra é tremendo. Não importa a posição do homem ou da mulher, pode ser o homem mais rico, mais poderoso no planeta Terra, terá situações que ele vai precisar de um auxílio, e que só Jesus pode proporcionar esse auxílio. Ele acreditou no poder da palavra e confiou que Jesus podia realizar o milagre. Primeiro, humildade. Segundo, ele teve a fé. Demonstrou uma tão grande fé que Jesus até admirou na sua fé. O homem, para receber alguma coisa do nosso Senhor, a mulher também para receber algo da parte de Deus, o homem e a mulher têm que se humilhar diante da presença de Jesus. Um coração altivo, um coração arrogante, a Bíblia relata-nos que Deus não se agrada. O que Deus se agrada no homem e na mulher é de um coração contrito, um coração quebrantado. Esse coração Deus
pincelada sobre humildade ainda. Que o homem, que a mulher que se humilha diante da potente mão do Senhor, no tempo certo, no tempo determinado, Deus o exaltará. Aquele homem, aquele centurião, ele reconheceu que era indigno. Ele fala: eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu teto. Muitas pessoas, elas querem se auto-justificar muitas vezes. Às vezes não tem a humildade, mas ao invés da humildade, a arrogância, a prepotência toma conta do seu ser. Ao invés de reconhecer a sua indignidade, que se não for a graça, que se não for a misericórdia de Deus, você e eu, nós estaríamos perdidos. É somente pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. É pela graça que eu e você somos salvos, e não é mediante os meus esforços, os seus esforços, não. É mediante a graça, mediante a fé que Ele mesmo colocou em nós para acreditar em sua pessoa. Para você ver, aquele centurião, ele nem judeu era, mas ele demonstrou também a fé. Quem somos nós nos dias atuais? O que nós estamos fazendo nos dias atuais? Será que nós verdadeiramente estamos crendo de fato e de verdade na pessoa de Jesus Cristo, ou apenas vivendo de formalidade? Às vezes, muitas vezes, nós viemos ao templo para adorar a Deus, mas muitas coisas querem nos distrair. A pessoa corre para lá, corre para cá, anda para lá, anda para cá, e o objetivo da verdadeira adoração a Deus vai ficando longe. Às vezes estamos presentes no corpo, mas os pensamentos estão divagando em outros lugares. Estamos com o corpo presente, mas os pensamentos longínquos, distantes. Se assim até hoje você fez, quando está em templo, eu quero dizer para você hoje: deixa esta atitude a partir de agora. Glória a Deus. Deus, Ele quer que você entre aqui neste lugar e verdadeiramente se prostra diante dEle, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo o seu poder. Há coisas que você não pode fazer, mas se você, assim como aquele centurião, chegou diante da presença de Cristo e subiu diante da presença dele, se assim você quiser, eu quero dizer para você que você vai ter êxito. Porque não existe distância para o poder da palavra de Deus. Não existe. Existem muitas enfermidades que assolam o século de número 21. Enfermidades, doenças, pandemias. Mas a igreja de Cristo, ela sabe que tem um Senhor que está acima de tudo e que está acima de todos. Hoje você pode estar presente aqui, mas talvez você lembre que tem alguém que
precisamos aprender muito com aquele centurião. Quem somos nós? Verdadeiramente cristãos, sim ou não? Verdadeiramente aquela pessoa que acredita em Cristo, sim ou não? Ou é apenas de boca para fora? Meus irmãos em Cristo Jesus, eu quero dizer para vocês que para Deus, nosso Pai Celestial, e para Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio a este mundo e se entregou por mim e por ti, para Ele não existe meio termo. Ou nós somos, ou nós não somos. Ou nós acreditamos no seu senhorio, ou não acreditamos no senhorio de Cristo. Porque existem muitas pessoas que vão de encontro a Jesus apenas para receber. Deus, me dá, me dá, me dá, me dá e me dá. Mas às vezes não quer se prostrar diante da presença de Jesus. Às vezes fala, irmão, pastor, ore por mim. Fulano de tal, ore por mim. Por que você não dá o seu jeito de orar? Por que você está na sua casa, não dobra o seu joelho, fecha a porta do seu quarto e começa a conversar com o seu Pai Celestial? Cada um de nós temos que ter a nossa responsabilidade como servo de Cristo. Não devemos transferir a nossa responsabilidade. O que é para mim fazer, é para mim fazer. O que é para você fazer, é para você fazer. Então vamos a cada dia nos humilharmos diante da presença de Cristo, ter fé no Filho de Deus, para que as coisas começam a acontecer na minha e na sua vida. O poder da palavra, ela muda situações. O poder da palavra, ela traz cura onde a medicina já dizia não. O poder da palavra é tremenda. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, Hebreus capítulo 4, versículo 12, que o poder da palavra é grande. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é viva. E o que mais? Ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Para concluirmos, nesta noite, eu não estou pregando uma palavra que é morta, não. Isso aqui tem poder, irmãos. Não é apenas um livro encadernado, não. Isso aqui não é apenas um livro encadernado, pastor Hebreu, não é. Mas é a palavra viva. Glória a Deus. Se eu falo que ela é viva, logo eu estou falando que ela não é morta. Ela é viva e ela é eficaz. E nessa noite ela está penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela vai atingir nessa noite. E o que você está colocando diante da presença de Cristo, Ele vai agir, porque Ele tem poder. Nesta semana, você vai se humilhar mais à presença de Deus. Se a sua fé está pequena, faça igual os católicos que chegam para Jesus e dizem: Jesus, ajuda-me na minha incredulidade, aumenta a minha fé. Vamos deixar de ser crentes medíocres. Vamos acreditar de fato, de verdade na palavra,
coloque de pé nesta noite. Aleluia. Aquele homem, aquele centurião, mesmo ele sendo uma autoridade, ele se humilhou diante da mais alta autoridade que podia estar entre eles há mais de 2000 anos atrás. Eu quero dizer para você que essa autoridade, que aquele centurião se dobrou e intercedeu pelo seu criado, ele não mais está presente de forma física, de forma corporal. Ele cumpriu a sua missão, cumpriu o que ele de fato veio fazer aqui na terra: morrer pelos pecados e ressuscitar para a justificação do povo. Mas eu quero dizer para você que hoje ele está no mais alto e sublime trono, onde os anjos cantam e dizem santo, onde os serafins eles cantam e dizem santo, onde eles dizem santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus, Ele te trouxe aqui nesta noite para você se prostrar diante daquele que um dia veio aqui na terra, cumpriu o seu ministério, ressuscitou mortos, deu vistas aos cegos, aleluia, limpou os leprosos, mas hoje Ele está, aleluia, acima dos céus, Ele está olhando para a sua situação nesta noite. Você não veio aqui, não pode louvar ao Senhor, aleluia. Se puder louvar o escudo, aquele louvor escudo, pode ficar à vontade. E nós vamos orar a Deus, nós vamos glorificar a Deus nesta noite. Convido a você para fechar os seus olhos. Vamos fazer essa oração. Se você lembrar de alguém que esteja precisando de uma intercessão, ore por essa pessoa nesta noite. Eu não sei se é o seu filho, a sua filha, o seu pai ou a sua mãe, alguns dos seus parentes, ou pessoas que não é da sua parentela. Você nessa noite pode apresentá-la diante da presença de Deus, porque o poder da palavra ela vai fazer o efeito, porque a palavra de Deus ela é viva, o poder da palavra ela é eficaz, a palavra ela é cortante, ela corta aqui e também corta ali, ela é rápida para discernir as intenções do coração, do pensamento do Senhor. Feche os seus olhos e comece a orar.